Boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar mais uma noite, em que nós estamos aqui fazendo a nossa palestra, de domingo, em que nós vamos trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o capítulo 10, trazendo para nós, bem-aventurados os que são misericordiosos. Trabalhando o item 7 e 8, onde o título é o sacrifício mais agradável a Deus. O que os Espíritos vão trazer para nós em relação a esse sacrifício mais agradável a Deus? Como que nós estamos trabalhando como cristão em relação a esse sacrifício? O que Jesus trouxe de ensinamento para nós? Então ele diz aqui no item 7, se quando fordes apresentar vossa oferenda ao altar, recordardes que vosso irmão possui alguma coisa contra vós. Abandonai vossa dádiva junto ao altar e ide o quanto antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois retornai para oferecê-la. Então, olha a profundidade de que Jesus está nos ensinando enquanto cristão. Ele pede para que nós abandonamos a nossa dádiva e voltamos. Deixa ela aqui e volta e vai reconciliar. Depois você retorna e coloca e entrega a sua dádiva. Por que isso? Porque ele já sabia que nós somos espíritos imperfeitos e que não temos condições ainda de oferecer a dádiva. Então, o que seria esse sacrifício que nós estaríamos fazendo? O sacrifício é um ritual, é um esforço que o espírito faz para entregar algo, alguma oferenda a algum altar. Tipo assim, eu vou entregar isso para que Deus possa me ajudar. Eu vou fazer algo para que Deus possa me auxiliar. Então eu vou fazer um sacrifício de uma forma simbólica, de uma forma real, e vou entregar essa oferenda lá no altar para que Deus perdoa todas as minhas dívidas. Então eu vou ser perdoado por entregar. Então Jesus, na sua sabedoria, sabia que os judeus faziam esse sacrifício material para ensinar a humanidade a fazer esse sacrifício também material. Entregando as dádivas material, vocês vão ter a recompensa espiritual. Deus irá perdoar as dívidas de vocês. Então Jesus chega e coloca esse ensinamento, que os Espíritos agora vai nos orientar o que Jesus realmente estava dizendo nesse momento para a humanidade, para os cristãos. Como que eles deveriam se comportar a partir do momento em que ele estava dando esse ensinamento, pedindo para que nós reconciliássemos com os nossos irmãos, que nós voltássemos, deixássemos essa dádiva para trás. Que dádiva que nós estávamos deixando no altar? O que nós estávamos oferecendo? Nós estávamos fazendo um sacrifício totalmente material, entregando dádivas material, querendo uma recompensa. Então é muito fácil eu bordar uma toalha, eu vou entregar essa toalha lá naquele altar, porque Deus vai me dar uma recompensa, vai perdoar as minhas dívidas e eu vou entregar essa oferenda lá. Então, dessa forma, eu fiz um sacrifício. E esse sacrifício foi o quê? Foi bordar a toalha para entregar lá na minha oferenda. Então, a humanidade cai nessa permícia das coisas materiais, dos bens materiais, para ter uma recompensa espiritual. Então Jesus disse que não é assim, que não é dessa forma. A dádiva a ser entregue é diferente, ela é totalmente espiritual. Quando ele pede para que nós retornamos, que nós retornamos e reconciliamos, é porque nós temos dentro de nós ainda ressentimentos a serem trabalhados. E esses ressentimentos a serem trabalhados, eles são trabalhados
com os nossos irmãos. São as nossas imperfeições que precisam ser libertadas. É os ódios, é a vingança, é o ciúme e todas as maledicências, é o mau pensamento, é os desejos que nós temos ainda materiais superiores ao espiritual. Então, não foi esse o ensinamento que ele estava fazendo. Ele estava trazendo nesse ensinamento de Mateus aqui, citado por Mateus, uma proposta espiritual. Então, ele oferece, ele traz uma mudança de postura do cristão. E ele diz que o cristão tem que oferecer dádivas espirituais, porque quando o cristão se espiritualiza, ele não oferece dádiva mais material. As dádivas são totalmente espiritual. Então, ele deixa para trás as dádivas material e se recompõe na espiritual. Ele vai se espiritualizando, ele vai se refazendo como cristão. Então, há uma postura na mudança do cristão. Ao invés de seguir os que os fariseus dizem, né, para ofertar no altar as coisas materiais, Jesus traz uma recompensa à espiritualidade. A dádiva a ser ofertada agora é totalmente espiritual. Por isso que ele diz, nos ensina, ele oferece essa dádiva que o cristão vai oferecer após esta ação, o espiritual, as preces vai ser levada pelos anjos ao pé do altar. A Deus, nós só poderemos chegar a Deus após esse sacrifício. Então, o sacrifício material fica para trás e o espiritual começa a desenvolver. O espírito começa a ter outro entendimento em relação ao altar, que é a presença de Deus dentro do próprio indivíduo. É ele se manifestando espiritualmente a divindade que tem dentro dele. Porque o altar que ele vai oferecer agora é um altar íntimo da sua interioridade, do que existe dentro dele, das suas mudanças internas. Então, Jesus está trazendo uma introspecção do espírito para que ele promova a sua mudança, para que ele saia desses valores externos e entra dentro dessa perspectiva interna que tem dentro dele e extermine com este mal. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é que o cristão faça esse trabalho interno dentro dele. E isso só vai acontecer se ele fizer com o próximo. A sua espiritualidade está relacionada com o próximo. Se ele não fizer o bem, se ele não ofertar a paz, se ele não trouxer a harmonização, se ele não fizer essa parte harmônica com o próximo, com o universo, com ele mesmo, os seus valores, a sua dádiva, quando chegar ao altar, vai ter que ser deixada novamente, ele vai ter que voltar. Aí entra o quê? Aí entra o processo de reencarnação. Enquanto nós não reconciliarmos com o nosso próximo, nós não vamos conseguir entregar a dádiva de Deus. Porque a dádiva é interior e não exterior. Então, o nosso espírito só vai ser agradável a Deus quando nós conseguimos vencermos as nossas dificuldades. Esse é o sacrifício agradável a Deus, que Mateus disse aqui no item 5, versículo 23 a 24, essa proposta aos apóstolos. E Jesus confirma no final aqui, né, esse ensinamento quando ele diz: deixai vossa oferenda ao pé do altar primeiro e ide vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradável ao Senhor.
Então, só vamos ser agradável ao Senhor se a gente conseguirmos reconciliar com o nosso próximo. E que Jesus possa nos abençoar, nos ajudar neste caminho de perfeição que nós estamos nos propondo agora em relação ao seu evangelho, a entendendo realmente o que o Espírito de verdade traz para nós, o que o Espiritismo vem nos ajudando a descobrir todas essas verdades que Jesus disse para nós e que por muitas e muitas encarnações nós exteriorizamos ela, botamos ela de forma externa. E ainda hoje nós continuamos fazendo a mesma coisa. Então, vamos tratar da nossa mudança de comportamento, de atitude, de vivência espiritual. Porque daqui para frente, somente o Espírito é que vai viver em verdade e em espírito. Foi o que disse o Cristo para nós. E que Jesus possa nos abençoar e nos ajudar, né? Mais uma noite, mais uma vivência do Evangelho, mais um ensinamento que Cristo deixou para nós. E vamos retornar novamente nesse item para que a gente possa interiorizá-lo em nós. Que assim seja. Que a paz de Deus reine entre todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui nesse momento a estudar. Que assim seja.